Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a desistência do governo Temer de encaminhar à Câmara Federal o projeto de reforma da Previdência e a intervenção no Rio de Janeiro. Participam do nosso programa o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago, e também o cientista político Arthur Leandro. Eu vou puxar de novo a questão eleitoral que pode estar embutida aí no decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Se a gente admitir essa possibilidade, qual seria o objetivo? O próprio presidente Michel Temer ou seus auxiliares mais próximos tentarem viabilizar candidaturas ou o governo conseguir interferir de alguma forma no resultado das eleições? Eu acho que de tudo o governo espera ter algum dividendo, né? O que nós vimos no bloco anterior? Coincidentemente, o estado escolhido para que ocorresse a intervenção, até antes da intervenção, era o estado mais exposto aos atos de corrupção da administração estadual. Quem era o governo do Rio de Janeiro durante todos esses anos? O PMDB. Então, de repente, o Rio de Janeiro desaparece do cenário de corrupção, Sérgio Cabral preso, Pezão sob investigação, presidente da Assembleia Legislativa preso, conselheiros do Tribunal de Contas presos, e de repente desaparece o Rio de Janeiro como centro da corrupção nas mãos do MDB e aparece o Rio de Janeiro como laboratório de uma experiência de intervenção militar para combate à violência, com isso adquirindo o apoio da população. Então, na nossa avaliação, o governo lançou mão de uma situação de risco, mas com instrumentos de força, para se legitimar, para retomar a iniciativa política que foi definhando com a perspectiva de não aprovar a reforma da Previdência, e aí tanto faz lançar Michel Temer como pré-candidato ou fazer do MDB um partido que ressurge das cinzas e tenha uma candidatura própria ou barganhar uma participação numa chapa com uma outra candidatura, não sei se do PSDB, não sei se do PTB, de que partido conservador, mas chega a disputa eleitoral cacifado, eventualmente, por alguns resultados positivos dessa intervenção. Mas é uma grande jogada de risco, porque por mais que o governo consiga tirar o Rio de Janeiro, governado pelo MDB, do centro da corrupção, todos os adversários vão retomar o Rio de Janeiro como foco de corrupção, governado pelo PMDB, agora MDB, durante todos esses anos. Vai ser muito difícil esconder o MDB e o PMDB como símbolos da corrupção no Rio de Janeiro. Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, diz que, independente do resultado, com ou sem intervenção no Rio de Janeiro, independente do resultado que essa intervenção possa apresentar, que Temer e os seus mais próximos são cartas fora do baralho nas eleições de 2018. Eu queria saber se a sua opinião vai nessa direção, ou se é possível alguma manobra que favoreça o governo de alguma forma. Quando a gente procede com análise política, é necessário levar em consideração que há dois movimentos ou dois territórios que eles são interdependentes, estão relacionados, mas que eles funcionam com lógicas paralelas. Uma é a lógica do processo eleitoral, de você criar uma candidatura, de você viabilizá-la, de você trabalhar a marca, trabalhar os slogans, de você conseguir chegar no eleitor e disputar a eleição. Outra coisa é você governar, né? A lógica de negociação entre legislativo e governo, a lógica de apoio, ela tem uma dinâmica diferente. O PMDB é um partido que ele conseguiu, dentro de um arranjo muito próprio, ele conseguiu se habilitar nos dois campos, com uma particularidade. O PMDB ele não é o partido que é reconhecido pela disputa das majoritárias, né? Ou pelo menos das cadeiras do Executivo, que é disputas majoritárias, no caso do Senado, mas das cadeiras do Executivo. Então, a situação do presidente Michel Temer agora, ela é uma situação bastante curiosa, porque ele governa, ele é chefe de um governo que poderia, que tem resultados, números que poderiam ser trabalhados para credenciar, ele tem um legado a defender que ele poderia apresentar.
Mas, por outro lado, a figura do Michel Temer e dos seus assessores mais próximos do seu ministério é ligada à ideia da mala do Rocha Loures, das 2 denúncias apresentadas pela PGR, que, por sinal, consumiram boa parte do capital político que ele teria para aprovar a reforma da Previdência, teve que gastar esses recursos tentando se livrar das 2 denúncias, e isso inviabilizou a aprovação da PEC, da Previdência. Então, o governo ele vive essa situação. É curioso perceber que, nas últimas semanas, o ministro Meirelles ele tem se reunido com as lideranças do PMDB discutindo a sua filiação ao partido. Então, ele hoje está no PSD, se não me engano, ele pode... ele está atento à janela partidária e o processo de mudança para tentar viabilizar um processo de filiação. Meirelles pode eventualmente ser esse nome a ser lançado, porque ele poderia tentar capitalizar os resultados que o governo conseguiu na economia, ele ser o agente de estabilidade que o governo ele foi apresentado nesse nome. São resultados que a população provavelmente não vai sentir no bolso, na vida ainda esse ano. Com um dado importante, a percepção ou a venda desses resultados como sendo elementos de estabilidade, de superação de um momento de crise, etc., eles podem ser casados com o trabalho de uma marca, da marca de um ministro, no caso o ministro Meirelles, exatamente porque ele não é uma figura conhecida, ele não tem a rejeição que o Michel Temer ou que o Gedel Vieira Lima ou qualquer outra pessoa teria para tentar ser vendido e apresentado ao eleitorado. Um indivíduo que não tem uma trajetória de palanque, que não tem experiência de disputar majoritária, ele fica sendo uma figura mais fácil de ser vendida ao eleitorado. Então, esse pode ser um movimento possível. Isso me lembra, Estela, uma situação que nós vimos em 1993. Em novembro de 1993, o sociólogo Roberto Mangabeira Unger escreveu um artigo na Folha de São Paulo e, no final, ele dizia: parto do princípio de que Fernando Henrique Cardoso aceitou o Ministério da Fazenda para ser candidato à presidência da República. Em novembro de 1993, 4 meses antes dos primeiros passos para a criação do Plano Real. O Meirelles não será o Fernando Henrique Cardoso de 2018, mas ele tem toda essa movimentação, primeiro porque é um homem do sistema financeiro, fez uma carreira no governo do presidente Lula como presidente do Banco Central por 8 anos. Muitos de nós nos lembramos que, no momento mais difícil da gestão do ex-ministro Henrique Levy, articula-se o quê? A substituição do Levy pelo Meirelles, segundo alguns jornalistas, até com o apoio do ex-presidente Lula. O Meirelles assumiria no lugar do Levy ainda no governo da ex-presidenta Dilma. Então, o Meirelles, ele corre por fora. Ele é um homem de mercado, ele não necessariamente precisaria do apoio absoluto do Temer e do MDB, porque no andar da carruagem ele pode ser o candidato das forças financeiras, dos grupos econômicos, tentando vender a imagem de que resolveu a crise econômica. É óbvio que o tempo é muito curto para isso. As convenções serão no mês de junho e a campanha terá 45 dias. Não vai dar tempo, dessa vez, de se produzir uma narrativa como foi a narrativa do Plano Real, que permitiu a Fernando Henrique se eleger e se reeleger em 1998. Eu ainda acredito que o Meirelles pode vir a ser um candidato com ou sem o apoio de Temer e do MDB, mas cacifado pelas forças do mercado, pelo sistema financeiro, pelas agências internacionais, porque é um homem do sistema financeiro. Agora, se ele vai conseguir convencer a população que vive uma altíssima taxa de desemprego, maior ainda entre os jovens, que vê o seu salário, que foi corrigido acima da inflação durante anos pelo governo de Lula, ser corroído pelo desemprego e pela recessão. Embora a taxa de juros seja bastante baixa, na verdade, eles tiveram que baixar a taxa de juros devido à recessão, ao desemprego, à queda da renda do trabalhador, porque senão você não consome, você não volta a ter expectativa de investimento e produção. Então, a situação do Meirelles não é uma situação tão atrelada ao MDB. Ele pode até se filiar ao MDB, mas acredito que ele não vai jogar essa carta até o fim. Ele pode sair pelo PSD ou por um conjunto de partidos, como foi Fernando Collor de Mello. Juntou meia dúzia de partidos pequenos, partidos de balcão, conseguiu se colocar como anti-Lula e venceu a eleição em 1989. Agora, uma eventual candidatura de Meirelles deixaria o presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, que estão com a corda no pescoço,
em relação a problemas na justiça, acusações de formação de quadrilha e por aí vai. Uma eventual candidatura de Meirelles seria confortável para essa facção do governo que corre o risco de deixar o palácio e ir para a cadeia? Eles fazem qualquer negócio. O substantivo facção, inclusive, ele é bem sugestivo, né? Mas um desfecho, um desdobramento possível dessa situação pode ser a manutenção da prerrogativa de foro pela investidura no Ministério. Exatamente. Então, eu acho que do grupo que ocupa hoje o Ministério e os auxiliares mais próximos do Presidente da República, esse nome com mais chance de sucesso seria exatamente o nome do ministro Meirelles hoje, em cima disso tudo que a gente falou. Baixa rejeição até em virtude do desconhecimento que a população, que o eleitorado tem dele. O governo tem alguns números que podem ser apresentados, como redução do desemprego nos últimos 6 meses, a reversão do quadro. A gente tinha, quando o governo Temer assume, a gente tinha um quadro de recessão de 3,5%, hoje a gente tem expectativa de crescimento perto de 3%. Né? Então, a gente teve algumas medidas de sucesso do ponto de vista da eficácia de mobilizar a agenda que o governo conseguiu passar a reforma trabalhista, conseguiu passar a PEC do teto de gastos, ele conseguiu revisar as regras do pré-sal, da exploração do pré-sal, com aquela medida que obrigava a Petrobras a investir pelo menos 30% de cada campo que ia ser explorado. Então, alguns resultados eles foram apresentados pelo governo do ponto de vista da viabilização de sua agenda, e que isso pode representar um ativo no momento de tentar credenciar a sua candidatura. Não poderia ser Temer, basicamente porque a imagem de Temer ela é muito rejeitada pela população. Né? A imagem do indivíduo golpista, traidor, etc., essa imagem ficou colada na percepção de boa parte do eleitorado. Mas um outro candidato, outro nome que pudesse dar continuidade à agenda e o mesmo tipo de proposta, eu acho que ela seria viável, sim. Inclusive com rebatimentos na política estadual do Rio de Janeiro, né? Porque a ideia era exatamente tentar viabilizar o prefeito da capital como candidato a governador, mas como o prefeito agora está inelegível, né, a figura que seria movida para essa posição é exatamente o César Maia, que é o pai do presidente da Câmara, e ele poderia ser um legatário, né, desse tipo dos ativos que seriam potencialmente, que podem ser trazidos pela intervenção no Rio de Janeiro. Ou seja, o grupo corrupto que comandou toda a destruição administrativa do Rio daria a volta por cima e continuaria mandando dentro desses acordos na administração do Rio de Janeiro. Isso é o pior dos mundos para a população do Rio de Janeiro. Vamos fazer um intervalo, mas um intervalo curtinho, a gente volta já.